Muito bem, mais uma vez, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus ao seu coração. Eu confesso que eu estou muito entusiasmado para continuar falando um pouco a respeito de família. Na quarta-feira, quem acompanhou, se você não acompanhou, por gentileza, acesse a mensagem de quarta, em que eu falei um pouquinho, no livro de Provérbios, a responsabilidade do homem em assumir a paternidade e não delegar e transferir, isso também é aplicado à mulher, como mãe, a educação do filho a terceiros. Essa grande responsabilidade que temos em ensinar a criança no caminho dela. Falamos sobre isso. O versículo tão conhecido como ensina a criança no caminho que deve andar, melhor traduzido seria, ensina a criança a andar no caminho dela. Diante disso, nós falamos das três possibilidades de interpretação desse versículo e também quando fala a respeito da vara da disciplina. Mas pensando nessa mensagem, conversando com algumas pessoas no decorrer da semana, pensando na minha família, pensando em você, olhando para esse contexto que nós vivemos na nossa atualidade, como que as famílias estão tão debilitadas? E o problema maior, que já é um grande problema, não é a família no contexto do dia a dia, famílias que não conhecem o amor de Deus, famílias que não têm um referencial do que é ser família, o homem como esposo, pai, a mulher sendo mãe, esposa, o filho. Dá para entender o caos que o mundo vive, dá para entender essa bagunça, mas o que não dá para entender é a igreja, aqueles que são chamados de luz e sal, não iluminar e não salgar, e de repente nos vermos como luzeiros escondidos debaixo da cama, ou sal que não salga, que acaba sendo pisado por outros. Em outras palavras, até mesmo a família cristã, que deveria ser um referencial para aqueles que querem ser família, tem experimentado de momentos e contextos extremamente delicados. Nós percebemos o alto índice de separações, de divórcios, dentro do contexto da fé evangélica. E aí nós nos perguntamos, o que está acontecendo para termos tantas famílias disfuncionais, até mesmo no âmbito da fé pautada na palavra de Deus. Sendo que quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que família é algo que nasce no coração de Deus, é um projeto do coração de Deus. Logo no Jardim do Éden, nós percebemos Deus com um cuidado todo especial, fazendo o homem ter essa consciência de cuidado para com a mulher para com o homem, o constituir família, um procriar de celebração da sexualidade, mas ao mesmo tempo sendo um referencial, sendo a imagem e semelhança do Criador. Já falei sobre isso, um tótem, um memorial para aqueles que por ali passarem, a começar pelos próprios filhos. Mas nós já temos, por causa do pecado, e aí já está a grande resposta, o pecado trouxe toda essa disfuncionalidade, o pecado corrompeu o coração do ser humano, do gênero humano, e logo de início, a primeira experiência da primeira família, é um irmão matando o outro, um caos na família. Só que em Cristo, nós podemos ter tudo isso resgatado, essa vida, uma família saudável, um casamento saudável, filhos saudáveis, filhos que vão ter referenciais bíblicos, encarnados na vida dos seus pais e constituir famílias saudáveis. O grande problema é que nós temos educado os nossos filhos da maneira mais doentia, passando a eles toda a doença experimentada, herdada, vivenciada. Não deixamos um legado amoroso, gracioso, bíblico. Os nossos filhos vão continuar reproduzindo tudo isso, mas é muito bom saber que em Cristo nós temos a palavra, o poder do Espírito Santo, que pode nos transformar de dentro para fora, independente do tempo de caminhada que você tem na fé, independente do tempo que você já tem de casado, de pai, mãe, já sendo até bisavô, bisavó, é possível experimentar de uma transformação, de possuir princípios graciosos de vida na mente e no coração, sendo praticado, experimentado e celebrado
com os filhos, com os netos, com os bisnetos, com o esposo, com a esposa. Em nenhum momento aqui eu estou tentando alimentar o mito da família perfeita. Não existe casamento perfeito, não existe pais perfeitos, filhos perfeitos. Nós vamos ter que conviver com a imperfeição, com a pecaminosidade, com a corrupção. Graças a Deus em Cristo que nós estamos separados, santificados, somos dele. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que coisa linda! Mas se nós não nos separarmos dessas inclinações pecaminosas, pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, alimentando em nós o fruto dele, nós continuaremos a ser famílias disfuncionais. Seremos famílias disfuncionais. E aí eu sei que esse termo está um tanto na moda, né? Funcional, disfuncional, ou seja, que funciona. Mas ao usar esse termo é para dizer que é possível, apesar de toda a fragilidade, limitação, imperfeição que todos nós temos, ter uma família, um lar abençoado, um ambiente bom para se estar. Não é perfeito, mas a família deveria ser o melhor lugar que o nosso coração gostaria de se encontrar. E ali se encontrando, ter um encontro com a graça de Deus e simplesmente espalhando essa graça para aqueles que ali estão. O ambiente da família tem que ser o melhor lugar para você estar. Melhor do que uma igreja local onde você se reúne, um prédio, um edifício. Melhor do que um jogo de futebol com os amigos. Melhor do que uma roda contando bons casos, se divertindo. Melhor do que qualquer outro lugar. Família tem que ser aquele lugar que o nosso coração almeja estar. E estando, tem que fazer muito bem. Ali é lugar de crescimento, de edificação e de glorificação ao nome do Senhor. Para isso, eu lembrei de um versículo que eu queria olhar para ele. E eu acredito que ele vai nos ajudar como pais na educação dos filhos, mas ao mesmo tempo como filhos, saber lidar com os pais que são imperfeitos. Porque talvez nós temos algumas realidades bem diversificadas, mesmo no contexto da igreja. Filhos que amam a Jesus, que estão caminhando como discípulos do Cristo, porém, os pais são pais perversos. Pais que na história o maltrataram, pais que não tem nada a ver com o ser saudável, mas é tão doentio quanto aquilo que se vê aí fora de maneira pavorosa. O contrário também pode acontecer. Pais que amam a Jesus, mas os filhos estão cada vez mais, por escolha própria, se perdendo. O que nós podemos aprender com a palavra de Deus? O apóstolo Paulo, quando escreveu uma carta muito especial à igreja de Éfeso, que se encontrava em Éfeso, ele começa falando sobre a beleza da salvação. Como que Deus, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o seu querer, sua soberania, simplesmente foi conduzindo a história para poder alcançar o coração dos seus. Deus escreveu uma história linda para poder alcançar o coração daqueles que estavam perdidos nos seus próprios delitos e pecados. Então ele começa no capítulo 1, 2, 3, vai trabalhando esses aspectos, e a partir do capítulo 4, ele traz toda essa beleza doutrinária, teológica, teórica, mostrando que tem implicações para o dia a dia. Há uma praxis aí. E aí ele vai escrever o capítulo 4, e eu quero ressaltar para você o versículo 26 e 27. Efésios, capítulo 4, versículo 26 e 27. Acompanhe a leitura, por favor. Diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aqui, Paulo está trabalhando todo esse aspecto da relação da igreja, da unidade que temos que ter na fé. Todo o capítulo vai falar sobre isso, que por mais que tenhamos pensamentos divergentes, por mais que sejamos imperfeitos, em Cristo nós podemos ser um, em Cristo podemos viver unidos, e logo de início nós temos essa mensagem linda para a nossa família, lembrando que esse texto é direcionado a famílias, a pessoas que vivem
como igreja, como a comunidade da fé. Ser família não é ser uniforme, todos da mesma forma. Na família nós temos toda essa diversidade, nós temos pessoas tendo experiências bem diferentes daquela que nós tivemos na nossa história. Achar que os nossos filhos estão tendo as mesmas experiências que nós tivemos na nossa infância é uma grande ilusão. Ou querer que eles tenham as mesmas experiências é uma grande ilusão. Querer trazer uma uniformidade para a família, ou até pensando no próprio contexto da igreja. Sempre que eu vejo uma igreja que todo mundo é parecido com todo mundo, é um sinal de uma igreja problemática. É um sinal de que o legalismo, a religiosidade está presente. Se todo mundo tem que levantar os braços, todo mundo tem que ficar com os braços cruzados, todo mundo tem que ficar com cara séria, se todo mundo tem que... tem uma coisa errada. Se não se respeita o jeito de ser de cada um, é claro que no meu jeito de ser, eu não vou atrapalhar o jeito de ser do outro, existem os limites, existem os contornos da relação, mas a igreja pela qual Cristo se sacrificou, como diz Efésios, vai nos ensinar isso, logo após, no capítulo 5, é um Deus que usou da multiforme graça, sabendo que as pessoas têm seus vários formatos e formas, a graça de Deus alcançou cada um dentro da sua particularidade. Quarta-feira eu falei sobre isso, que o versículo ensina a criança no caminho que deve andar, ou seja, traduzindo melhor, ensina a criança no caminho dela. Uma das interpretações é saber discernir o jeito da criança, do filho, porque os filhos não são iguais. Talvez uma das grandes bobagens que nós falamos ou ouvimos é a seguinte: eu não sei porque esse filho faz o que faz, se tornou o que se tornou, sendo que o que eu fiz para este, eu fiz para ele também. Está exatamente aí o erro. Quando você trata todos da mesma maneira, saiba que eles não são iguais. E aqui Paulo está dizendo, no ser da igreja, na comunidade da fé, existe a diversidade, existe pensamento diferente em alguns aspectos, no que cerne essa doutrina, a espinha dorsal, está todo mundo ali junto, mas como nós estamos falando de dons diferentes, experiências diferentes, saiba que é possível manter a unidade apesar da diferença. Sendo assim, logo de início, uma mensagem para o seu coração: você que é casado, você que tem os seus filhos, você que tem os seus pais, ou convive apenas com a mãe, ou apenas com o pai, saiba que essa pessoa com quem você convive, ela é diferente. Respeita a diferença dela. Inclusive a Bíblia nos ensina que homem e mulher são essencialmente iguais, mas funcionalmente diferentes. E às vezes nós ficamos esperando do outro reações concernentes a quem nós somos. Nós queremos que o outro faça o que nós faríamos, mas o outro não é quem nós somos. Mas é possível se manter na unidade, é possível manter o casamento, é possível manter a família, apesar da divergência, do ser diferente do outro. E essa é a beleza da relação, porque quando eu quero que o outro se torne quem eu sou, eu não estou amando, eu estou me amando, eu estou projetando no outro as minhas questões, o meu ser. Isso não é amor, é egoísmo, é uma egolatria. Eu estou com uma idolatria do eu. Imagine só se todo mundo fosse parecido com você. Paulo já rebate isso, dizendo que o próprio Espírito Santo não concedeu os mesmos dons a todos, mas os dons são diversos, para que haja diversidade, que nós somos comparados anatomicamente com o corpo, cada um é um membro, e tem a sua função, tem o seu lugar. O mais importante é a cabeça, que é Cristo. Então, guarde isso. As nossas famílias estão tão doentes, porque nós não sabemos respeitar a diversidade entre elas, dentro delas. Não sabemos olhar para aquele que convive com a gente, que é diferente, tanto por suas experiências, tanto por aquilo que Deus está fazendo, o tempo que Deus faz, o jeito que Deus faz, aquilo que Deus quer fazer na vida, quer conduzir a pessoa, e a gente fica querendo robotizar todo mundo para ser igual a gente. Paulo está dizendo, dentro da diversidade do corpo, é possível ter a unidade. É possível viver essa união. Aí ele vai dizer, como nós estamos vivendo esse relacionamento, tem algumas coisas que nós temos que abandonar. E ele vai falar algumas coisas que nós temos que abandonar e assumir. Inclusive, ele vai usar uma linguagem de alguém que está se despindo de uma roupa,
Uma roupa que não serve mais, um sapato que não serve mais, que não combina mais com quem você agora se tornou, e colocando vestes novas. E com essas vestes novas, revestido agora da própria pessoa de Cristo, tendo o Espírito Santo como aquele que te conduz, você pode viver tais realidades. E aí temos o versículo 26 do capítulo 4, que foi tomado emprestado lá do Salmo número 7, versículo 11, depois a gente vai ler esse versículo também, mas de início Paulo está dizendo, irai-vos e não pequeis. Eu acredito que isso aqui pode revolucionar os nossos relacionamentos, quer seja marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais, e não apenas no âmbito familiar, porque depois Paulo também, falando da relação da pessoa com Deus, da pessoa com a família, depois ele vai remeter essa pessoa à sociedade, à relação profissional. Ele está dizendo, irai-vos, mas não pequeis. Sabe por que nós temos filhos crescendo, se tornando tão narcisistas, tão mimados, ou tão rebeldes, legalistas, desconectados dos seus próprios sentimentos, suas emoções, sem nenhum padrão de vida? Porque nós temos pais, ou aqueles que exercem, porque às vezes a criança não convive com o pai e com a mãe, e talvez você que está me acompanhando não é, biologicamente falando, pai ou mãe dessa criança, mas teve que acabar abraçando ou adotando. Uma das principais falhas que nós cometemos é em não assumir os nossos sentimentos, ou as nossas emoções, melhor dizendo. É uma diferença de sentir e a emoção. E talvez quando nós não experimentamos e não nos conectamos com as nossas emoções, aquilo vai se tornando em nós algo acumulado, que vai adoecendo por dentro. E de repente quando sai igual uma água represada. Me lembro do triste passado com as represas em Minas, aquele tanto de água que estava sendo detido, aquelas águas detidas, e de repente rompeu a barreira, e aquele aguaceiro, uma tragédia. Tem pessoas que vão acumulando, guardando, não se conectando com essas emoções, não se permitindo vivenciar essas emoções, ou isso vai adoecendo a pessoa, ou de repente, quando vai numa avalanche, vai numa aguaceira, e aí, coitado de quem está perto. E às vezes isso acaba sendo derramado, essa ira acaba sendo derramado sobre quem não faz nenhum sentido a gente derramar. Às vezes é uma coisa simples que o filho fez, e o pai ou a mãe estava guardando algumas coisas dentro do coração, e aí diante do que o filho ou a filha fez, ou um amigo, ou o próprio esposo ou esposa, algo simples, derrama tudo aquilo. Se torna um vulcão, uma erupção. E a pessoa, meu Deus, foi uma coisa tão simples. E sem contar que isso, quando começa a ser conservado no coração, vai adoecendo a alma. E se não encontra esse momento trágico do derramar, desse quase vulcanizar, essa lava saindo, aquilo vai simplesmente destruindo a pessoa por dentro. E ela vai experimentando de um adoecimento da psique, da alma, e aí começa a ter doenças psicossomáticas, que se manifestam no corpo, e não entende por quê. Porque ela não está vivenciando. É bonito demais perceber, nas palavras de Paulo, na Bíblia, esse permitir da experiência humana. Irai-vos. Há momentos que a ira tem o seu lugar. Essa ira vir, ser exposta. Há momentos que você vai precisar estar irado com seu filho. Não é possível que ao vê-lo fazer o que anda fazendo, você continuar sendo uma banana, um pai e uma mãe omissos, de braço cruzado, fazer o quê, né? Um dia vai se reencontrar. Essa ira justificada, que tem uma razão em si, precisa acontecer para comunicar aos filhos que aquilo que eles estão fazendo é caminho de morte,
E aqui eu não estou falando de uma ira por coisinhas bobas, porque a gente tem um outro extremo. O livro de Provérbios fala muito do homem irado, é uma palavrinha que talvez você não conheça, mas o homem ou a mulher iracundo. O que é uma pessoa iracunda? A pessoa iracunda é aquela que se permite tanto viver irado, e vai tendo atitudes em cima da ira. Depois a gente vai ver que essa ira tem um limite, é uma linha tênue, mas tem. Essa pessoa agora é uma iracunda, qualquer coisinha ela se ira. Pode ser a coisa mais simples, ela está gritando, está fazendo forfé, está falando, acontecendo, rodando a baiana. Por fim, o filho vai vivendo melindroso, inseguro, de mostrar os seus erros, suas falhas, aquilo que fez, ele começa a esconder, porque sabe que não há diálogo, que não há acolhimento, não há cuidado, mas há um pai iracundo, que fala, que berra, palavras destrutivas. Provérbios diz que a palavra branda, palavra dura suscita a ira, mas a branda desvia o furor. O homem, a mulher que é iracunda, não consegue ter palavras brandas com os filhos, sempre é na chapuletada, sempre é na pá, pá, é uma bagunça, é só grito, grito, grito. Os vizinhos devem olhar e falar assim: meu Deus, não dá para entender. Tem uma história que é real, que ganhou seus vários formatos e ambientes, de um filho que chegou assim: pastor, falou assim: pastor, eu queria tanto morar aqui na igreja, eu queria tanto morar aqui. E o pastor: nossa, que bonito, né? Criou uma afinidade, uma conexão, ele gosta de estar. Por que, filho, você quer tanto estar morando na igreja? Coisa de criança, né, morar na igreja. Aí ele falou assim: porque aqui na igreja, meu pai trata minha mãe com tanta amorosidade, com tanto carinho, acarinha a mamãe comigo fala de uma maneira tão dócil, tão gentil, ô filhinho, mas lá em casa é um inferno, é um pandemônio, é uma coisa terrível. Não podemos ser iracundos. A ira internalizada, enraizada, aquele negócio tão sensibilizado no ser, que qualquer coisinha aflora. Olha aqui para mim, olha aqui, em nome de Jesus, diante daquele que tem o poder de transformar completamente quem nós somos, do Espírito Santo que nos inquieta diante das nossas mazelas, para que não venhamos nos acomodar a elas, que o Espírito Santo, de maneira graciosa, dócil, carinhosa, fale com você. Ou de repente, que o Espírito Santo incomode o teu coração, que o Espírito de Deus vivo não deixe você dormir em paz, para que você perceba que ser iracundo com os filhos, fazendo com que eles obedeçam por medo, não suscita um caráter de Cristo, não contribui para que ele perceba Cristo em você, porque não adianta o filho obedecer, se não for pelo caminho do amor. Quando obedece pelo medo, tem gente que pensa que temer a Deus é ter medo de Deus. Deus não quer uma relação pelo medo. Eu tenho medo do inferno, tenho medo de Deus não me abençoar, tenho medo. Você não entendeu a beleza do Evangelho do nosso Salvador. É um relacionamento, a obediência, por gratidão, por amor. Um filho chegou para o pai, que estava dizendo para ele colocar a camisa, e ele não queria. O pai insistiu: coloque a camisa. E aí o filho subiu no sofá, ficou à altura do pai e disse assim: pai, quando eu crescer eu vou ter que te obedecer? O pai respondeu: se você continuar a me amar, você vai obedecer. Quem ama obedece. Quem ama obedece. E obedece por amor. Não obedece por medo. Não obedece por gratificações. Quem obedece a Deus por causa das bênçãos de Deus, não entende que é um abençoado pela obediência de Cristo.
mas ainda vive a ilusão de achar que é no caminho da obediência que eu vou ser abençoado. Deus olha e fala assim, e não entendeu nada do Evangelho. Ele não entendeu nada do Evangelho. Que o Espírito Santo tire de você esse ser iracundo. Mas que também o Espírito Santo desperte em você iras justificadas. Ira com aquilo que não pode permanecer, senão vai destruir o seu casamento. Essa indignação santa. Mas existe aí uma métrica. Irai-vos, mas não pequeis. Quando você se ira e peca, aquela ira deixou de ter a sua função graciosa. E agora está abrindo em você um espaço para diabolização. No grego, diabo é diabolos. Tem pessoas que passam a ser parecido com o diabo. Começa a dar lugar para que o diabolos, ele começa a falar como um diabo. Começa a olhar com um olhar diabólico. Começa a tratar os filhos com uma satanização do ser. Por quê? Porque não soube lidar com a ira, colocando nela um limite. E agora preste atenção, porque o apóstolo Paulo está tomando emprestado um salmo. E eu quero ler esse salmo com você. O salmo se encontra no 7º salmo, salmo de número 7, versículo 11. Lembrando que salmos não tem capítulo, né? Capítulo 7, 8, não existe capítulo de salmo. É o salmo 1, salmo 2. O salmo 7, versículo 11, vai nos trazer uma fala, salmo 4, versículo 4. Vai ser facinho para você decorar. Salmo 4, 4. Não tem nada de 7 e 11 não, é o 4, 4. Diz assim, irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. O texto está dizendo aqui que quando a gente está irado, a ira que é legitimada em alguns contextos, tem ira que produz pecado, tem ira que é pecaminosa, tem ira que é reflexo de uma alma adoecida, tem ira que tem muito mais a ver porque a pessoa já se tornou iracunda, uma ira que não tem nenhuma razão de se estar e nenhum propósito ao se estabelecer. Ele vai falar que quando o teu coração ficar irado com algo que o teu filho esteja repetidamente fazendo. Não é porque ele fez uma vez, você vai ficar irado. Não é porque, não, entenda. Quando você percebe, e essa ira, e detalhe, viu? Se a ira vem facilmente no seu coração, tem alguma coisa errada. Porque a ideia dessa ira é quando algo significativo está acontecendo que vem legitimar isso. Tá bom? Quando vier essa emoção da ira, que às vezes você fica meio um tanto perdido no tempo e no espaço. O texto diz, irai-vos e não pequeis. Como? Consultai no travesseiro o coração. Espera aí. Deixa eu pensar um pouquinho aqui. Por que eu estou irado? Será que essa atitude da pessoa, de fato, é digna da minha ira? Porque se não for, cabe o pedido de perdão. De dizer, meu filho, eu errei do jeito que eu falei, a forma que eu agi, e não tem coisa mais linda. Tem gente que pensa assim, você não pode pedir perdão, senão isso vai fragilizar a sua autoridade diante dos seus filhos. Guarda uma coisa, existe poder e autoridade. Poder tem a ver com aquele que faz, porque eu sou pai, eu mando e faço e aconteço, eu sou mãe, você tem que me obedecer e pronto. Isso é poder, é imposição. Autoridade tem a ver com relação, com influência. E quando você percebe que errou, ao consultar a sua cabeça, a sua consciência no travesseiro, fala, essa ira aqui não foi uma ira legitimada, eu pequei contra o meu filho. Não tem coisa mais linda, mais graciosa, do que chegar no filho e falar assim, filho, filha, o papai
A mamãe errou quando falou do jeito que falou, quando fez como fez. Me perdoa. Pode ter certeza. Você está ensinando o seu filho o caminho do reconhecimento. Está reconhecendo o que é, de fato, o que é o perdão. O que é ser alguém que admite os erros, as falhas, as limitações. E quando assim o faz, não disfarça, não camufla, não fica dissimulando. Reconhece, pede perdão e a vida segue. Consulte no travesseiro. E esse consultar no travesseiro, essa consciência diante de Deus, como o Salmo vai nos ensinar, quando diz o versículo 8, final desse Salmo 4, em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me faz repousar seguro. Você consegue ficar em paz, sabendo que Deus está tomando conta, sabendo que você fez aquilo com a consciência limpa, a consciência na maturidade. Aí você sossega. Você não fica pegando aquilo e jogando direto na cara do seu filho e de sua filha. É um outro mal que nós cometemos, outra falha que cometemos nesse processo pedagógico, ou até mesmo relacional. Às vezes a mulher errou, qualquer que seja o erro, ou o homem errou, qualquer que seja o erro, o filho para com os pais para com os filhos, e vira e mexe, fica pegando aquilo e jogando na cara do filho, jogando na cara da mulher. Isso é um inferno, gente. Toda hora joga na cara. Ah, mas lembra. Pelo amor de Deus, a pessoa está tentando reconstruir a vida diante daquilo que não tem como esquecer, pode ter certeza, porque perdoar não é esquecer, perdoar é até mesmo se lembrar, mas sem sentir dor. Guarda isso. Perdoar não é esquecer, mas é até lembrar, sem sentir dor. E aí você fica sempre trazendo aquilo à tona, a pessoa vai continuar sentindo dor, não vai conseguir retomar a caminhada. Então, meu irmão, minha irmã, para que nós tenhamos famílias saudáveis, famílias que consigam caminhar graciosamente, se questione se essa emoção, se é o que você está pensando, ou sentindo, ou a forma que você está agindo, será que procede? Uma querida irmã mandou uma mensagem falando assim: pastor, ora por mim, meu coração está tão inquieto hoje. E eu falei assim: minha irmã, aconteceu alguma coisa pontual para você estar assim? Ela falou: não, eu não consigo reconhecer nada que tenha acontecido que justifique isso. Eu falei: olha só, isso já é um exercício que vai te ajudar a dessensibilizar esse sentimento, porque talvez a tua mente já se acostumou a ficar mal, já tomou tanta burdoada na vida, que às vezes você não está tomando burdoada na vida, mas a tua mente já criou uma sinapse neural, um caminho cerebral, que ela já acha que é normal você ficar mal. Aí eu falei para ela assim: mas comece a se questionar, como diz o salmista: por que estás abatido, a minha alma? O que aconteceu para eu estar borocochô? O que aconteceu para eu estar mal? O que aconteceu para eu não querer sair dessa cama? O que aconteceu que eu estou birrado com a pessoa? O que aconteceu que eu estou com vontade? Ué, peraí, não aconteceu nada. Ou o que aconteceu não justifica isso. Não, isso tem a ver com o meu coração. Ô alma, espera, pois, no Senhor. Sossega. Sossega. Como diz o hino. Sossegai. Sossega, sossega. E aí Paulo vai dizer: não deixe, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixe isso ficar muito tempo mal resolvido dentro de você. Talvez uma falha que eu cometa, você comete, que nós cometemos uns para com os outros, com os filhos, com o cônjuge, com o parente, com o amigo, colega de trabalho. A gente vai deixando algumas coisas mal resolvidas ficarem aninhadas ali dentro. O tempo vai passando e fica a situação mal resolvida, não procura para conversar. Um dos sinais assim de grande imaturidade, que Deus me ajude a não viver tal imaturidade, é quando a pessoa está birrada com você e você nem sabe o que é e ela não fala.
Ainda te responsabilizo pelo fato de você não perceber. Tem hora que a nossa insensibilidade não perceber a razão pela qual o outro está magoado com a gente, está irado, chateado. Tem hora que a nossa insensibilidade, a nossa distração, a nossa falta de zelo, de um olhar atencioso. Mas tem horas que não tem a ver com a nossa não percepção. Tem a ver com o outro que fica deixando o sol se pôr sobre aquela situação mal resolvida. Procura a pessoa, fala assim, olha, aquilo que você me falou me chateou. Você vai dar oportunidade para ela dizer assim, não era bem assim, ou puxa, não percebi que isso te feriu, me perdoa. Ou eu te peço perdão, não propriamente pelo que eu falei, mas por você ter sentido assim. Vem cá, nossa relação é mais importante do que o acontecido. Mas não, a pessoa fica berrada, vira a cara, não fala mais, não responde mais. Aí não vai. E o texto diz, e não deis lugar ao diabo. Tem famílias que estão dando lugar ao diabo. Tem casais que estão dando lugar ao diabo. Para o seu casamento, para a sua paternidade, o homem, a sua maternidade, a mulher. Está dando lugar. Está permitindo que esse processo de endiablura, de endiabramento, de endemonismo, cresça no ser. E aqui, uma pessoa que vive irada e peca com a ira, não precisa nem ter o diabo no corpo. O diabo até corre dela. Ela se torna um próprio diabo. Já viu gente que é um diabo em pessoa? Não é porque o diabo está dentro dela. E não que não possa estar. Não que o diabo não possa dominar reações psíquicas, motoras. Mas tem pessoas que não têm o diabo dentro de si, mas já se tornou um diabo encarnado. Vamos orar. Vamos orar porque eu sei que a sua família pode ser melhor. A minha família pode ser melhor. Não perfeita, isso é um mito. Mas você não pode se contentar, aceitar, ter um casamento tão disfuncional. Tanta briga. Passa mais tempo brigado do que de bem. Passa mais tempo ofendido e ofendendo do que celebrando. Passa mais tempo querendo só corrigir o filho do que dando graças a Deus por ele, dizendo para ele e para ela o quanto eles são preciosos. Vamos orar. Quero orar por você. Senhor, nesse momento eu quero orar por essa pessoa que me acompanha, que talvez tenha um relacionamento conjugal ou não. Para essa mulher que tem o desafio de exercer a função materna e também suprir a ausência do pai, o contrário também. Dessa pessoa que vive como filho diante de pais tão perturbados, doentios. Pais que convivem com filhos doentios. Ó Deus, em nome de Jesus, que essa pessoa seja visitada poderosamente por Ti. E que haja uma transformação. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, as consolações do Santo Espírito, esteja sobre você e toda a sua casa, até a volta de Cristo Jesus. Amém, amém. Bom continuar de domingo para você. Deus abençoe, excelente semana. Fique na paz. Beijo no seu coração.